Bem-vindos de novo então aos vídeos de PHP intermédio e avançado. Continuamos aqui a falar sobre a criação de bases de dados de MySQL. Vimos então no vídeo anterior como criar a base de dados negócios diretamente aqui a partir do PHP. E o que nós vamos fazer agora aqui é simplesmente o seguinte. Vamos aqui ao PHP MyAdmin, vimos como criar a base de dados, tudo bem, fantástico, vamos apagá-la, ok? Vamos apagá-la para eu poder mostrar aqui outra situação que é a seguinte, ok, foi apagada a base de dados negócios, não existe, e eu agora vou adicionar aqui o seguinte, vou aqui adicionar uma relação entre as duas tabelas, clientes e encomendas. Ora, o que é que significa adicionar uma relação? Isto é, eu posso ter um cliente, vamos imaginar que ele se chama João, que tem um ID igual a 0. Ora, este cliente João pode fazer várias encomendas, ok? Então o que é que vai acontecer? Como é que eu vou relacionar as encomendas que o João faz, o cliente João faz, como é que eu vou relacionar com a tabela encomendas? Através do seu número de cliente, do seu ID cliente, ok? E, portanto, quando nós temos aqui o ID cliente igual, o que vai acontecer é que eu posso, por exemplo, apagar todas as encomendas do cliente João assim que eu o eliminar, por exemplo. Ora, vamos ver aqui muito rapidamente e de forma superficial, porque eu não quero estar aqui a aprofundar em demasia tudo isto. Isto seria para vídeos de PHP exclusivamente avançados ou para profissionais. E eu vou aqui então dizer como é que eu faço. Tenho aqui uma primary key, uma chave primária, e eu vou agora criar uma foreign key, uma chave estrangeira. Cria-se da seguinte forma, eu vou adicionar aqui uma vírgula e depois vou definir aqui não um campo, não uma nova coluna, mas sim foreign key, e a foreign key, isto é, qual é a minha chave estrangeira aqui? Vai ser ID cliente, que se vai referenciar com a tabela clientes, portanto, references, com quem? Com clientes, ID cliente. E, portanto, a relação vai ser criada entre o ID cliente que aqui está com o clientes ID cliente que ali está. No entanto, eu, se quiser que, por exemplo, todas as encomendas do cliente específico sejam apagadas, se o cliente for apagado, eu tenho que definir aqui o seguinte, on delete, isto é, quando eu apagar o cliente daqui, o que é que ele vai fazer? Cascade. E o cascade significa projetar para a tabela das encomendas o facto de eu ter apagado o meu cliente. E então, neste momento, o que é que o sistema de gestão de bases de dados irá fazer? Irá ele próprio encarregar-se de eliminar todas as encomendas cujo ID cliente seja igual ao ID cliente do cliente que está a ser eliminado. Para além do onDelete Cascade, eu posso ainda definir outro tipo de referências, que é onUpdate, isto é, quando eu altero os dados do meu cliente, que neste caso basicamente é alterar o seu nome, eu poderia até alterar o seu ID, mas eu não vou alterar o ID cliente. Então, quando eu altero o nome, o que é que ele vai fazer? Não vai fazer nada, porque eu simplesmente alterei o nome do cliente. Portanto, onUpdate, no action. Ok? E vamos ver se não há aqui erros nisto tudo. Portanto, nós já apagamos aqui a base de dados. Vamos aqui gravar este ficheiro. Vamos refrescar. Ok. Cá está. Vamos então ao PHP MyAdmin. Vamos verificar aqui as bases de dados. Cá está aqui negócios. Vamos clicar, cá temos as nossas duas tabelas. A tabela clientes, que tem o ID cliente e o nome. E agora aparece aqui um espaço que diz ver relações. Ora, a tabela clientes não tem qualquer espécie de relação. É uma tabela que está independente. Nós podemos inserir e eliminar dados dela sem qualquer espécie de problema. Ora, vamos ver o caso da tabela encomendas. A tabela encomendas tem o ID encomenda, tem o ID cliente, que é uma chave estrangeira, que aqui não aparece identificada, não é necessário. Mas vamos ver agora aqui as relações. E quando clicamos nas relações, reparem que já existe aqui uma relação. Cá estão as colunas
da minha base de dados, ou melhor, da minha tabela encomendas, e há aqui uma relação com o ID cliente, que é, ele está relacionado com quem? Com negócios.clientes.id cliente, ok? Que é aquilo que nós temos aqui. Portanto, nós temos aqui clientes.id cliente. Então, aqui nas encomendas, nas relações, nós temos então uma relação do ID cliente da tabela encomendas com o ID cliente da tabela clientes, que pertence à base de dados negócios. E onDelete vai fazer cascade. Reparem que existe aqui várias ações. O delete vai fazer cascade, isto é, vai salpicar por tudo quanto é lado. Quer dizer, quando eu apagar aqui um cliente, okay, se ele tiver encomendas aqui introduzidas com o seu ID, automaticamente as encomendas irão ser apagadas pelo próprio sistema. E depois colocamos aqui onUpdate no action. Reparem que quer o onDelete ou o onUpdate têm exatamente as mesmas características ou as mesmas propriedades constantes, isto é, pode ser cascade, set null, que é para colocar como valor nulo, no action ou restrict, que é a função por defeito. Se eu, por exemplo, aqui não tivesse especificado qual era a relação, o tipo de relação, automaticamente delete e update ficariam como restrict, ok? Isto é, confinados à sua própria tabela. E, portanto, temos aqui a nossa tabela criada. Para não estarmos agora aqui a sacrificar o PHP, nós podemos fazer aqui vamos fazer aqui uma experiência no próprio PHP MyAdmin. Isto é, vamos aqui aos clientes, adicionar um cliente. Vamos inserir um cliente, o seu ID vai ser 0 e o seu nome vai ser João. Okay? Vamos aqui adicionar mais um com o valor 1 e vai ser António. Okay? E vamos executar isto tudo. Okay? Executar, cá está, 2 valores inseridos, vamos ver aqui os nossos clientes, cá estão. O cliente 0, que é o João, e o cliente 1, que é o António. Agora vamos inserir para as encomendas também, por exemplo, 2 encomendas para o João. Então, eu quando vou inserir, no ID encomenda, eu vou colocar a encomenda 0. No ID cliente, eu vou ter que selecionar, reparem que o PHP MyAdmin já reconhece que existe aqui uma relação. E que esta relação só permite o 0 e o 1. Porquê? Fácil, porque em clientes só existe o cliente 0 e o 1. Então eu aqui na encomenda vou inserir a encomenda 0 para o cliente 0, que será o João. O produto será, por exemplo, um automóvel. A quantidade será 1 e a data será, por exemplo, 2012-01-23. No dia 23 de 1 de 2012, o João comprou um automóvel. Vamos executar e reparem então, cá temos então, a encomenda, o ID do cliente, o produto que ele comprou, a quantidade e a data. Vamos inserir mais um resultado, neste caso a encomenda 1, porque já tínhamos a 0, vai continuar a ser uma encomenda do cliente 0, vai ser agora uma mota, uma mota, e em 2012, por exemplo, vamos aproveitar na mesma data, ele comprou uma moto e tudo no mesmo dia, fantástico, um homem cheio de dinheiro, executar, ok, cá temos então 2 encomendas já inseridas, e agora vamos inserir apenas uma encomenda para o cliente cujo ID é igual a 1, então vamos aqui inserir, o valor é a segunda encomenda, para o segundo cliente, o que ele comprou foi um motor, ok, comprou um motor na data e vamos aqui escolher uma data qualquer, ok, fantástico, executar. E reparem então, nas encomendas nós temos, no caso dos clientes temos 2, o cliente 0 que é o João e o cliente 1 que é o António. No caso das encomendas nós temos 3, uma encomenda 0, 1 e 2, 2 das encomendas foram para o cliente 0 e outra foi para o cliente 1. Vamos agora aqui a clientes e vamos eliminar o cliente João. Vamos removê-lo. Reparem o que é que vai acontecer. Remove. Ok. Ficou só o António. Vamos ver o que é que aconteceu em encomendas. Ficou só apenas a encomenda do cliente 1, porque o cliente 0 desapareceu da nossa base de dados.
Nos próximos vídeos vamos ver como é que isto se processa no nosso PHP.